Olá, eu sou a Priscila, psicóloga da Escola Municipal Tamboara e do CMEI Simoni. E hoje eu venho falar com os pais sobre a necessidade de criar um ambiente de estudo dentro de casa. Considerando que agora é oficial o ensino à distância nesse momento de pandemia, então aqui vai algumas dicas para se criar um ambiente de estudo dentro de casa. É como se a gente criasse um cantinho dentro de casa e aquele lugar fosse a presença da escola dentro da nossa casa. Eu costumo dizer aqui em casa, agora vocês vão para a aula de vocês. E aí lá é onde é realizadas as atividades, as tarefas, assistidos vídeos, às vezes algum encontro virtual. Então a dica número 1 é que se escolha um ambiente. A cama, por exemplo, não é um espaço indicado, porque a cama manda uma informação para o nosso cérebro que é um lugar da gente relaxar, descansar. Então tenha um espaço onde seja arejado, iluminado, limpo, especialmente em relação ao que tem em volta da mesa. Cada família vai adaptar conforme a sua realidade. Às vezes eu só tenho uma mesa na cozinha, eu tenho uma mesinha pequena para criança, eu tenho uma mesa na sala, eu tenho uma cômoda no quarto da criança que eu posso usar como mesa. Às vezes eu tenho que usar uma banquetinha como mesa. Então a gente adapta a realidade. Agora eu vou mostrar umas fotos, são fotos reais de crianças que estudam na nossa escola. Do lado esquerdo, a gente tem uma criança estudando na mesa da sala. Na verdade, é uma mesa que fica entre a sala e a cozinha. E aqui tem um celular, vocês podem ver. Ela está acompanhando as atividades, os vídeos por ali. E aqui ao lado, na mesma mesa. Então, veja, o ambiente é um ambiente da casa. Nessa foto aqui, a criança está estudando numa mesa da cozinha, a gente percebe porque tem uma pia atrás. Ela está justamente com o material dela que ela precisa. E aqui ao lado ela tem uma mesinha, veja, ela está na sala e ela provavelmente está assistindo algum vídeo na televisão ou até mesmo aulas que serão disponibilizadas pela TV. Então essa foi a dica número 1, escolher um ambiente iluminado, limpo e arejado para que a criança possa realizar suas atividades diárias. Todo dia ela tem um encontro com a escola dela dentro de casa e é naquele espaço. Às vezes pode transitar, como a gente viu, se precisa da televisão, ela pode ter algum suporte, algum apoio. No sofá, apoiado nas pernas, não é a melhor forma, né? A gente precisa dar um suporte, principalmente para as crianças menores que estão na fase de alfabetização, para que a criança apoie o livro, a folha, o material dela. Dica número 2, evitar distrações. Então a família vai precisar respeitar, de preferência que seja num local ou onde haja pouca circulação das pessoas, respeite, nada de rádio ligado, liquidificador funcionando, gente cantando. É aquele momento. Se a criança vai ficar 1 hora, meia hora tendo a aula dela, fazendo a atividade, o restante da família precisa respeitar esse espaço para que evite distrações. Se eu tô aqui aprendendo e de repente o rádio tá lá ligado, aí eu tô conversando com a minha vizinha, tô chamando outro filho, eu acabo me distraindo, né? Então a dica número 2, evitar distrações. Dica número 3, separar o que vai precisar e deixar sempre à disposição. Então você já sabe, se já tem atividade que você pegou lá na escola, então já separa, deixa o estojo, o lápis, se vai usar o livro, se vai usar a televisão, então deixa tudo disponível para não interromper os estudos. Se a gente olhar nas imagens, nós temos também uma criança assistindo ao vídeo no computador, numa mesinha, sem distrações. Provavelmente, não sei se ela está no quarto ou está na sala, mas está num ambiente onde ela está sozinha. Isso é importante. Nós temos outra imagem, a criança está numa mesa, provavelmente de jantar, tá sozinha, né? O material todo disponibilizado em volta dela e conseguindo realizar a atividade. Claro que teve algum adulto ali junto dele para auxiliar na atividade. A dica número 4 é estabelecer um horário fixo e manter a rotina como a gente já comentou. O ideal é seguir o horário de aula. Se a criança estuda de manhã, fazer atividade de manhã e à tarde. Mas é legal ter sempre um horário fixo. Então todo dia às 9 horas nós vamos fazer as atividades, assistir aos vídeos e as explicações da professora.
professora. A quinta dica é evitar comer enquanto estuda. Se a criança precisa, ela quer comer algo, faz uma pausa, dá 5, 10 minutos, ela vai, come em outro ambiente, depois volta para o material. Porque suja o material, porque distrai. A sexta dica é que os responsáveis pela criança acompanhem sempre que possível durante o período de aula, porque a criança às vezes ainda não tem a organização necessária, às vezes não sabe localizar corretamente a página, a atividade que a professora dispôs. Então é sempre importante que confira que aquela aula que ela está vendo é realmente a aula do dia, né? Para mediar todas as dificuldades. A gente sabe, os professores têm se esforçado muito para entregar essas atividades até vocês, né? A escola como um todo. Então, a gente precisa dessa ponte. Como as crianças não podem estar na escola, então quem está na casa é que ajuda a fazer essa ponte entre o professor e a criança. Olha só que bacana essa imagem aqui, que a criança ela está apoiada na cômoda do quarto dela. Ambiente também claro, organizado, limpo. E aqui a mesma criança precisando assistir uma aula na televisão, tá com uma mesinha e tá na sala. Então ela tá em dois ambientes, mas isso é trocado quando há necessidade. Se não há necessidade de estar na frente da televisão assistindo uma aula, ela deve estar com essa televisão desligada. Aqui uma imagem da criança acompanhando a aula pela televisão. Aqueles que conseguirem, que os professores aderirem às aulas pela televisão, vão poder assistir. Aqui também uma outra imagem, a criança fazendo a aula de educação física pela televisão. Como todo mundo percebe, é dentro de casa. E eu gostaria de terminar com essa imagem. A gente pode adaptar a nossa realidade. Não é a casa com maior iluminação, mas veja, tem um ambiente todo preparado para o estudo. Vocês percebem? Tem uma mesinha, olha, uma mesinha com uma banquetinha, a outra está apoiada talvez em algum móvel, tem a cama ali ao lado, é um ambiente onde está só os dois, onde eles estão em estudo, não tem distrações para a criança, não tem outras pessoas ali. Então, assim, adaptem a realidade de vocês, mas é muito importante que vocês criem esse espaço de estudo à distância. Nesse momento é o que é possível, a gente pede muito a colaboração dos responsáveis para que isso aconteça da melhor forma. Espero que vocês usem as dicas, principalmente para favorecer a aprendizagem das crianças. Muito obrigada, um abraço e até mais. Tchau!